Olá, nesta aula nós vamos falar sobre os usos básicos de uma planilha de cálculo eletrônica. Nós temos diversas planilhas de cálculos eletrônicas no mercado, tá? A mais popular delas é o Microsoft Excel e, portanto, eu vou usar essa planilha, né? Essa daqui é uma janela que vocês estão vendo no vídeo, isso daqui é uma janela típica do Microsoft Excel, esse daqui é o Excel do Office 2016. Vocês podem ter alguma versão mais antiga. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma janela do Office 2010, né? É muito similar, tá? Só tem uma diferença aqui no tratamento visual, mas é praticamente a mesma coisa. Tudo que eu disser para o Office 2016 vai valer também para o Office 2010. Além disso, vocês podem, se quiser, vocês podem trabalhar com outras planilhas de cálculo eletrônicas de outros desenvolvedores, né? Uma alternativa muito popular, também popular e com a vantagem de não ter custo algum, é o chamado LibreOffice. Tá? Aqui eu tenho uma janela do LibreOffice que vocês podem usar. Quase tudo que eu falar para o Excel vai valer para o LibreOffice, então a tradução do que eu vou falar para o Excel para o LibreOffice é praticamente imediata. Eu vou usar o Excel, tá? Eu vou usar o Excel por quê? Porque ele é ainda é a planilha de cálculo mais popular, é a que está instalada na maioria dos computadores e, portanto, nós vamos usar isso daqui como modelo, ok? Bom, e deixa eu fechar essa janela do Excel e vamos começar iniciando o Excel. Se vocês vissem um ícone do Excel na sua área de trabalho, vocês poderiam iniciar o Excel simplesmente dando um clique duplo nesse ícone, né? A mesma coisa se ele aparecesse aqui, né, no painel inferior da sua janela do Windows, vocês poderiam dar um clique duplo sobre o ícone do Excel. Eu não tenho esse ícone aqui, eu tenho duas maneiras de encontrar o aplicativo do Excel. A primeira, eu posso vir nessa área de busca e escrever Excel, né? Se ele tiver instalado no seu computador, possivelmente vai ser a primeira recomendação, né? O primeiro melhor best match que o Windows vai encontrar, e vocês podem iniciar o Excel simplesmente pressionando Enter, né? Uma outra alternativa é clicar no botão do Windows, de iniciar do Windows, e ver se entre as aplicações mais recentes está o Excel, né? Então, se vocês clicarem no ícone do Excel, que aparece aqui para mim, novamente o Excel também vai iniciar. Eu vou iniciar dessa maneira, tá? Cliquei sobre o ícone do Excel, o Windows está carregando o Excel, né? Bom, quando o Excel versão 2016 abre, ele abre com essa janela, né? Veja que é diferente. Se vocês tivessem um Excel 2010, por exemplo, ele abriria diretamente com essa janela que vocês estão vendo aqui. Mas no caso do Excel 2016, ele abre com essa janela. Essa janela te dá a opção de escolher com que pasta de trabalho você quer iniciar a trabalhar. Então, uma pasta de trabalho é o arquivo típico, é o arquivo do Excel. Tá? Então, ele tem diversas opções. Aqui eu tenho, tá, as opções de pastas de trabalho com as quais eu vinha trabalhando recentemente, e aqui eu tenho opções de modelos de pasta de trabalho. Tá? Vamos escolher a primeira opção aqui, que é abrir uma pasta de trabalho em branco. Tá? Ele abriu essa pasta de trabalho. Pois bem, vamos então só descrever um pouquinho, né, essa janela inicial do Excel, quando eu já abri uma pasta de trabalho, já iniciei uma pasta de trabalho, ok? Bem, aqui na barra superior dessa janela, né, onde aparece o título do Excel, tá? À esquerda eu tenho um conjunto de botões aqui que compõe aquilo que a gente chama de barra de ferramentas de acesso rápido, tá? São esses quatro botõezinhos aqui. Primeiro, uma opção se eu quero deixar ativado ou não o salvamento automático, caso ele esteja disponível, mas um segundo botãozinho, que é o botão de salvar, né, o aplicativo, tá? Curiosamente, o ícone de salvar é um ícone de um disquete, né? É um desenho de um disquete, que é uma forma de armazenar arquivos que a gente não usa mais, né? Depois eu tenho duas setinhas tortinhas, né? Uma apontando para a esquerda e outra para a direita. A esquerda é para desfazer o último comando, a direita é para refazer o último comando, ok? Eu posso
incluir novos comandos nessa barra de ferramentas de acesso rápido, tá? Se eu quiser, personalizando o meu Excel, né? Aqui eu tenho informações do usuário, tá? E, enfim, aqui são opções de maximização e minimização de janela, tá, ok? E logo abaixo vem uma parte importante do Excel, que é o seguinte: vamos dar uma pulada nessa série de rótulos que estão aqui, arquivo, página inicial, inserir, etc., e olhar para isso aqui, né? Isso que está aqui embaixo. Isso aqui é uma faixa de opções, né? Uma faixa de opções. Nas faixas de opções, o Excel ele coloca todos os comandos que você pode, dos quais você pode precisar, tá? E eles estão organizados em diversas faixas de opções, né? A faixa de opção na qual aparecem os comandos que, segundo os desenvolvedores do Excel, são os mais empregados, é a chamada faixa inicial, tá? Esses comandos estão organizados em grupos, né? Então eu tenho grupos de comandos dentro de cada faixa de opção. Então, por exemplo, o primeiro grupo é a área de transferência, onde eu tenho comandos relacionados a copiar e colar, né, informações. O segundo grupo é fonte, onde eu tenho comandos relacionados à formatação da fonte, né, do qual o Excel apresenta as informações. O terceiro, alinhamento, onde eu penso como alinhar as informações, a exibição de informações do Excel e assim por diante, tá? Vamos só pegar aqui mais, por exemplo, uma outra faixa de opção, a faixa de opção inserir, ela apresenta uma série de outros grupos de opções, né? Eu posso, por exemplo, pegando aqui a extremo direito, eu posso inserir um símbolo, uma equação, ou mais à esquerda, inserir uma tabela dinâmica, uma tabela, imagens e assim por diante, ok? Então essas são as nossas faixas de opções. Nós não vamos trabalhar com todos os comandos possíveis do Excel, porque eles são muitos, e efetivamente numa aula não dá para ver todos, né? Mas eu vou falar alguma coisa dos comandos básicos mais importantes. Tá? Notem que essa faixa de opções, ela evoluiu de uma estrutura tradicional de menu. Se vocês, por exemplo, quiserem usar o LibreOffice, ele ainda tem essa estrutura tradicional. Deixa eu abrir uma janela do LibreOffice aqui, né? Então, como que é essa estrutura tradicional? Eu tenho os títulos dos menus, né? Aqui o meu LibreOffice está em inglês, então eu tenho File, é um menu de arquivos, e eu tenho as opções e os comandos possíveis para os arquivos classificados debaixo desse menu. O menu de editar, de visualizar, de inserir e assim por diante. Tá? Então, um item de menu é o equivalente a uma faixa de opções na planilha do Excel. Tá? No LibreOffice ele tem um menu e ele tem uma única faixa onde estão colocados os comandos mais usados que você pode configurar. Você pode colocar botões aqui para comandos que vocês usem com mais intensidade. Então vamos voltar para o Excel. Né? Então o que nós vimos até aqui? Bom, lá em cima eu tenho a barra de ferramentas de acesso rápido, tá? Mas se eu quiser ter acesso a todos os comandos, eu preciso usar uma faixa de opção e eu tenho diversas faixas e os comandos nas faixas, os comandos estão organizados em diversas faixas de opção, né? E eu posso selecionar a faixa de opção de acordo com o comando que eu quero encontrar, ok? Bom, um pouquinho mais embaixo, né, aqui à esquerda, eu tenho essa caixa que é chamada caixa de nome, né? De fato, passando aqui o mouse aqui perto, ele já fala, isso daqui é uma caixa de nome. Aqui é onde eu vou registrar o endereço da célula onde eu quero ir, ou vou dar nome para regiões da minha planilha. Eu já vou explicar o que é isso, tá? Vamos à direita. À direita eu tenho a chamada barra de fórmulas. Aqui onde eu posso visualizar as fórmulas do Excel. Posso entrar e visualizar fórmulas do Excel. Tá? Essas duas caixas, né? A caixa de nome e a barra de fórmulas, são muito importantes para a gente. Bom, um degrau abaixo, nós estamos com a área mais importante do Excel. Né? É a área que tinha desde as primeiras planilhas de cálculo, que é a chamada planilha. Né? Os dados no Excel, como a gente viu, eles são todos armazenados em uma pasta de trabalho. Uma pasta de trabalho contém planilhas. Né? Uma planilha é uma área como essa aqui, né? Um conjunto de pequenos retângulos organizados em linhas e colunas. As colunas elas são rotuladas com letras, né? Começando com a letra A,
B, C, na sequência do alfabeto, tá? Quando o alfabeto se encerra, eu recomeço a sequência precedida de uma letra A, né? Então a B, a C e assim por diante, né? Depois eu passo para BA, BB, BC e assim por diante, e vou, né, dessa maneira até onde você queira ir, né? Até um limite aqui de XFD, que é um monte mesmo de colunas possíveis, né? E as linhas estão organizadas em números, tá? Aqui na minha planilha aparece desde o número 1 até o número 1.048.576. Também bastante área para inserir informação. De fato, se eu inserir informação em toda essa planilha, possivelmente o meu Excel vai travar, porque vai precisar muita memória para trabalhar com tanta informação. Bem, o Excel ele não trabalha unicamente com uma planilha, mas eu posso ter mais de uma planilha no Excel, né? E para selecionar mais de uma planilha, se houver mais de uma, eu trabalho nessa areazinha aqui, logo abaixo, né, da planilha, que é a área que a gente chama de guia de seleção de planilhas. Tá? Se eu quiser acrescentar uma nova planilha, eu posso clicar nesse íconezinho aqui, com um símbolo de mais, tá? Aparecer uma nova planilha. Como vocês podem ver agora, eu posso selecionar trabalhar com a planilha 2 ou com a planilha 1. Okay? Bom, versões eu vou deletar, excluir, né, a nossa planilha 2. Tá? Versões mais antigas, eu vou excluir nossa planilha 2, voltar com a janela como a gente tinha inicialmente. Só um comentário, versões mais antigas do Excel, por exemplo, o Excel 2010, ele já abria a nossa pasta de trabalho com 3 planilhas carregadas, tá? Mas atualmente optou-se, né, os desenvolvedores do Excel optaram por abrir com uma única planilha carregada. Se eu precisar mais de uma, eu crio essa planilha. A gente já viu como faz isso, simplesmente clicar nesse botãozinho de mais aqui, né? Para navegar entre as planilhas, eu posso selecionar com o mouse que planilha eu quero trabalhar, tá certo? Ou eu posso apertar a tecla Ctrl e a tecla Page Down simultaneamente, tá? Com isso eu vou para a planilha de baixo, né, a próxima planilha, Ctrl Page Up para a planilha anterior. Tá? Novamente vou apagar aqui a nossa segunda planilha e ficar com uma única planilha. Finalmente, né, aqui na parte de baixo do Excel, eu tenho o que a gente chama de barra de status. Tá? Então eu tenho uma informação que o Excel está pronto para receber informação. Tá? Aqui é uma barra sobre macros, nós não vamos falar de macros hoje, tá? Mas se eu estiver gravando o macro, vai aparecer informação das macros que estão sendo gravadas. Tá? Nessa área aqui, o Excel pode inserir alguma informação sobre o que a gente está trabalhando. Tá? Aqui eu tenho a forma de visualizar a planilha, uma visualização normal ou em layout de página, tá certo? Ou ainda, né, uma visualização de quebra de páginas, tá? Também não vamos detalhar isso nessa primeira aula, tá? E aqui eu tenho, tá, uma ferramenta para dar zoom, né, ampliar ou reduzir a imagem como o Excel está sendo mostrado. Então, se eu aperto para ampliar o Excel, tá, as células aparecem maiores, né? Minha planilha aparece com as células, que são essas caixinhas dentro da planilha, maiores, né, do que de costume. Se eu apertar reduzir, elas vão aparecer menores. Tá? Então, esta aqui é a nossa planilha, a janela do Excel vai ter essa cara, tá? E a gente tem que se acostumar com essa cara. Eu vou ter sempre que possível, lembrando dos nomes, porque eu tenho alguma dificuldade em lembrar o nome de cada uma das partes das janelas, mas eu vou tentar usar os nomes que eu acabei de apresentar para vocês. Tá? De toda maneira, o Excel é muito visual, né? Então um primeiro contato com ele é bastante intuitivo e eu acho que nós não vamos ter dificuldade em nos comunicar sobre o que eu estou fazendo em cada etapa aqui do Excel, da nossa aula. Bem, de todas as partes do Excel, a mais importante é a planilha, porque é na planilha que a gente vai jogar as informações que a gente precisa e na planilha que a gente vai visualizar os resultados que a gente quer obter. Tá? A planilha ela é composta de pequenas células, que são esses retângulozinhos que vocês podem ver aqui. Né? De fato, as informações, tanto na forma de dados quanto de fórmulas que a gente insere no Excel, todas elas vão ser inseridas
em células, né? Eu posso, a célula, ter uma célula especial que é chamada célula ativa, que é essa célula que está contornada com uma linhazinha aqui em verde, né? No caso da minha versão do Office, né? Mas de qualquer maneira é uma célula que vai ficar destacada, né? Eu começo com uma célula A1 como a célula ativa, mas se eu quiser selecionar qualquer outra célula como célula ativa, eu posso fazer isso de diversas maneiras, né? A primeira delas é simplesmente usando o mouse, tá? E clicando sobre a célula que eu quero ativar. Uma segunda maneira, tá? Eu vou citar algumas dessas maneiras, né? Uma segunda maneira seria o seguinte: observem que essa minha célula ativa aqui, ela corresponde à coluna G, né? Linha 5, né? Vocês podem ver até que o Excel ele destacou um pouquinho aqui coluna G e linha 5, dizendo que nessa coluna está a minha célula ativa e nessa linha também está a minha célula ativa, né? O endereço dessa célula a gente vai designar como a letra da coluna seguida do número da linha. Então, essa célula é a célula de endereço G5, né? E como vocês podem ver, esse endereço aparece aqui na caixa de nomes, né? Se eu quiser me mover para outra célula, a gente já viu que eu posso fazer esse movimento usando o mouse, mas uma outra forma é inserir na caixa de nomes, tá, o endereço da célula para a qual eu pretendo me mover. Por exemplo, se eu quiser me mover para a célula B2, eu insiro na caixa de nomes B2, aperto Enter e fui para a célula B2. Né? Uma outra forma de se mover, né, de selecionar a célula ativa é usar simplesmente as teclas de direção. Né? Tecla de direção para a direita, sem surpresa, caminho para a direita. Né? Seleciono células ativas à direita. Tecla de direção para a esquerda, seleciono células ativas à esquerda. Tecla de direção para baixo, seleciono células ativas abaixo. Tecla de direção para cima, seleciono células ativas para cima. Né? De fato, eu tenho uma alternativa, né, a fazer esses movimentos. Se eu quiser me mover à direita, né, selecionar as células ativas à direita, eu posso, ao invés de usar a tecla de direção, usar a tecla Tab. Ela seleciona células à direita. Se eu usar Shift, né, a tecla de maiúsculo, mantendo pressionada Tab, eu me movo novamente para a esquerda. Né? Se eu quiser mover para baixo, a gente já viu que eu posso usar a tecla de direção para baixo, mas também posso usar a tecla Enter. Né? Enter seleciona a célula imediatamente abaixo. Né? Shift Enter seleciona a célula imediatamente acima. Okay? Bom, então vimos, né, o básico de como podemos nos movimentar em uma planilha do Excel. Agora, o mais importante, eu vou precisar dessa planilha, eu preciso inserir informações na planilha. Como eu já disse, as informações são sempre inseridas em uma célula, né? E eu tenho dois tipos básicos de informação, né? Informação de dados e fórmulas. Tá? Vamos primeiro ver como eu vou inserir dados. Né? Os dados são o conteúdo bruto com o qual o Excel vai trabalhar, informação primária. E as fórmulas são informações que me dizem como o Excel pode modificar, né? Ou fazer cálculos sobre essa informação primária. Bom, os dados do Excel eles podem ser divididos em três categorias. Tá? Primeira categoria são dados do tipo texto. Né? O dado do tipo texto pode ser uma palavra, uma frase, uma sentença, né? Pode ser qualquer coisa que tenha o formato de um texto. Né? Bom, como é que eu insiro um texto? Usualmente, para inserir um texto, eu simplesmente digito esse texto. Né? Então, por exemplo, se eu quiser inserir a palavra ovo, eu venho aqui e escrevo ovo. Como é que eu deixo registrado nessa célula B2 a palavra ovo? Bom, basta eu dar uma instrução de movimento. Por exemplo, se eu apertar a tecla Enter, o Excel vai selecionar a célula B3 como célula ativa e vai deixar registrado o ovo na célula B2. Tá? Qualquer tecla de movimento, né, qualquer instrução de movimento vai gerar esse resultado. Tá? Podia pressionar a tecla Tab, tecla de direção para a direita, para a esquerda, eu obteria o mesmo resultado. Tá? Bom, o segundo tipo de informação que a gente tem no Excel, de dado que a gente pode inserir no Excel, são os dados numéricos. Tá? Então, são os números, basicamente números. Como é que eu insiro um número? Novamente, eu simplesmente digito o número. Né? Então, por exemplo, vamos digitar um número aqui, 57. Tá?
Quando eu aperto Enter aqui, o que vai acontecer, né? Ele registrou o número 57 nessa célula. Observe uma coisa importante. Quando eu entrei a palavra ovo, tá? Essa palavra ficou alinhada à esquerda na célula na qual eu entrei essa palavra. Quando eu entrei o número 57, eu vou dar um zoom aqui na nossa tela para ela ficar mais visível, mais fácil de visualizar quando estiver reproduzindo no vídeo, né? Quando eu entrei o número 57, ele alinhou esse número aqui à direita, né? De fato, ele sempre vai fazer isso como padrão, né? Palavras são alinhadas à esquerda e números à direita. Eu posso mudar esse comportamento, mas o interessante é que eu consigo visualizar como que o Excel identificou a informação que eu joguei. Eu joguei uma palavra, tá? Ele alinhou à esquerda. Eu joguei um número, ele alinhou à direita. Ele falou, olha, a informação na célula B2 é de um tipo diferente da informação na célula B3. A informação da célula B2 é um texto e a informação na célula B3 é um número, né? Esse 57 que a gente está vendo aqui, né, os dígitos 5 e 7, são a representação gráfica desse número. Mas o Excel ele trabalha nesse número como um conceito abstrato matemático, né? Se eu quisesse que o Excel interpretasse esse 57 não como um número, mas como algo textual, tá? Eu precisaria informar isso para ele. Eu precisaria iniciar a minha entrada, eu vou fazer isso na célula B4, com uma aspa simples, né? Se vocês tiverem um teclado em português, vocês vão dar um acento agudo, né? Seguido de espaço para dar essa aspa simples, tá? E depois eu jogo 57. Essa aspa simples é simplesmente uma informação para o Excel. Excel trate tudo que eu vou entrar daqui para frente como texto, independentemente de parecer que seja número, né? Então, veja o que acontece quando eu dou Enter aqui. Aparece o 57, né? Mas esse 57 está alinhado à esquerda, né? De fato, ele pôs aqui uma flechinha que aqui ele vai fazer uma observação, né? Ele vai fazer uma observação que fala que o número dessa linha é formatado como texto ou precedido de um apóstrofo. É verdade, né? Eu fiz isso de propósito, tá? Para forçar que ele seja formatado como texto. Bom, eu vou apagar essa célula porque eu não quero usar essa célula. Como que a gente faz para apagar essa célula? Simplesmente aperta a tecla Del, né? De delete, né? De excluir, né? Então excluímos aqui essa célula. Deixa eu mostrar para vocês agora a terceira categoria de dados, né? Que a gente pode inserir na planilha do Excel. Isso vai ser uma categoria que a gente vai usar com menos frequência, pelo menos diretamente, que são os dados, as informações lógicas, os valores lógicos. O Excel aceita dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. Em português, para entrar o valor verdadeiro ou o valor falso, eu simplesmente escrevo esse valor, falso, né? Se eu der a tecla Enter aqui, vejam o que acontece. Primeiro, tá? Ele deixou esse falso todo em letras maiúsculas quando eu entrei em minúscula. Segundo, ele não alinhou a palavra à esquerda nem à direita, né? Isso quer dizer que ele não interpretou isso daqui nem como um texto, nem como um número. Ele interpretou isso daqui como um valor lógico, né? Por padrão, o Excel alinha valores lógicos centralizados na minha célula, né? Vai acontecer a mesma coisa se eu escrever aqui verdadeiro, tá? Se bem que a palavra verdadeiro é muito grande, eu não vou ver se ele está centralizando ou não, mas a gente vai ver que ele converte, né, todas as letras para letras maiúsculas, indicando que ele interpretou isso daqui novamente como um valor lógico, né? Tá certo? A gente vai usar valores lógicos para fazer testes nas fórmulas, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente, não nessa aula, ok? Então eu tenho três tipos básicos de dados, tá? O que confunde a gente um pouquinho é que, especialmente os dados numéricos, eles podem ter eles podem ser exibidos de formas diferentes, né? Eles podem aparecer de forma diferente, tá? Mas antes de falar sobre isso, deixa eu só fazer mais uma observação, né? Bom, eu estava dizendo para vocês que por padrão o Excel ele pega dados de texto e alinha à esquerda, dados numéricos à direita e valores lógicos ele deixa centralizados. Eu não preciso me contentar com esse padrão, né? Eventualmente eu posso querer que dados de textos não sejam alinhados à esquerda, né? E para fazer isso, né, eu posso vir aqui na minha faixa de opções, página inicial, tá? E vocês podem ver que eu tenho aqui um grupo de opções que é de alinhamento, né? E esse grupo de opções permite que eu escolha como as informações são alinhadas nas células, tá?
E nesse botãozinho aqui, que eu estou com o meu mouse tá sobre ele, eu tenho a opção de centralizar. Tá? A minha célula ativa é a célula B2, onde está a palavra ovo. Se eu apertar a opção de centralizar, né, aqui na minha faixa de opções, página inicial, né, grupo de opções alinhamento, o que vai acontecer é que a palavra ovo vai aparecer agora centralizada e não mais alinhada à esquerda. Tá? Eu vou voltar para o alinhamento à esquerda, selecionando aqui, né, esse grupinho aqui de alinhar à esquerda, para a gente ficar com o alinhamento padrão do Excel. Tá? Bom, como eu estava falando para vocês, né, o que às vezes confunde um pouco a gente que o Excel ele exibe dados numéricos, tá, com diversos formatos diferentes. Né? Como eu falei para vocês, o Excel vê aqui um conceito abstrato, um número 57, né? E ele exibe a nossa representação usual do número 57, o dígito 5 seguido do dígito 7. Tá? Bom, deixa eu colocar aqui um outro número, vamos colocar aqui 1,5, tá? Então eu vou colocar 1,5, tá? Aqui está como ele aparece, e vamos aqui na nossa faixa de opções, né? E vocês podem ver que eu tenho um grupo aqui de comandos que é o grupo número, e eu tenho uma caixinha aqui, né, em que eu tenho diversos formatos nos quais eu posso apresentar esse número. O primeiro formato é o formato geral. Esse é o formato padrão, é o formato no qual o nosso número 1,5 foi apresentado normalmente. Tá? O segundo formato é o formato número, que é simplesmente um número decimal com duas casas decimais à direita da vírgula. Né? Então, se eu apertar aqui, ele vai mostrar 1,50 ao invés de 1,5. Bom, é o mesmo número representado de outra maneira. Né? Eu posso pedir para ele representar na forma de uma moeda, né? No nosso caso, na forma de real. Tá? Isso vai depender de como você configurou, né, a sua localidade. Se você configurou como Brasil, ele vai apresentar os símbolos de real, né? Tá certo? Pode ser na forma contábil, que é a mesma coisa, só que valores negativos ele vai apresentar em vermelho. Tá? E olha só, ele pode apresentar na forma de uma data. Tá? Na verdade, para o Excel, as datas são representadas como números. Tá? Se eu peço para ele representar um número como uma data, ele vai representar datas contando a partir do dia 1 de janeiro de 1900. Então a data 1 é 1 de janeiro de 1900. Que número que a gente tinha aqui? Né? Vamos voltar lá para o nosso forma geral. A gente tinha o número 1,5. Então é um dia e meio, né? É 1 de janeiro de 1900 acrescido de meio-dia, o que significa que é 12 horas do dia 1 de janeiro de 1900. Então aqui embaixo, na célula D2, eu visualizo 1 de 1900, né, a data, o dia 1 do mês 1 de 1900. Mas se vocês olharem para a barra de fórmulas, né, ele está exibindo, ó, 1 de 1900 às 12 horas, né, ou seja, na metade do dia 1. Tá? Então todas as datas vão ser representadas dessa maneira aqui. Tá? O Excel não é bom para a gente tratar datas inferiores a 1900. A gente tem que fazer alguns truques para trabalhar com elas. Tá? Não vou fazer isso aqui. Tá? Mas enfim, como usualmente a gente precisa de datas posteriores a 1900, ele vai ser muito útil para a gente. Tá? Só um comentário, né? Ele tem mais um probleminha ao tratar com datas. Por quê? Porque o ano de 1900 ele não é um ano bissexto, mas o Excel trabalha como se o ano de 1900 fosse um ano bissexto. Tá? Então, se eu estivesse lidando com datas antigas, isso poderia gerar algum errinho de conta. Como usualmente esse não é o caso, também a gente não vai ter esse problema. A razão para o Excel ter esse bug, né, é porque o Excel ele surgiu competindo com uma planilha de cálculo que à época era mais popular, que era o Lotus 123. E o Lotus 123 ele tratava o ano de 1900 como um ano bissexto. Para manter a compatibilidade com o Lotus, o Excel fez a mesma coisa e manteve, né, esse vício até hoje. Okay? Bem, então está aqui a nossa apresentação do número, era o número 1,5 na forma de data. Tá? Eu posso ter uma data abreviada ou uma data completa, né? Eu achei mais detalhada, mais textual, tá? Mas é data da mesma maneira.
Eu posso pedir para ele apresentar o nosso número simplesmente na forma de hora, né? O que acontece aqui? Ele vai mostrar 12 horas, porque se vocês estão lembrados, olha, se vocês olharem na barra de fórmulas, ainda tem toda a informação. 1,5 corresponde às 12 horas do dia 1 de 1900. Né? Então a gente está com a informação de 12 horas aqui. Tá? Como o Excel ele alargou essa coluna, eu quero reestreitá-la. Uma forma de fazer isso, né? Eu venho aqui na linha de rótulos de coluna, tá? À direita da coluna que eu quero modificar, deixar mais larga ou à direita, ou mais estreita, eu vou movendo o mouse até aparecer esse símbolozinho aqui, uma flechinha para a direita, uma para a esquerda e uma barrinha no centro. Né? Quando isso acontece, eu posso clicar o meu botão esquerdo do mouse, segurando esse botão, arrastá-lo para a direita, para deixar a coluna mais estreita, ou arrastá-lo para a esquerda para deixar a coluna mais estreita, ou arrastá-lo para a direita para deixar a coluna mais larga. Eu quero deixar ela mais estreita, arrasto para a esquerda. Né? Uma outra opção é fazer a mesma coisa, só que ao invés de pressionar a tecla esquerda do mouse e arrastar o mouse para a esquerda ou para a direita, eu clicar rapidamente 2 vezes com o mouse. Né? Quando eu faço isso, ele vai ajustar a largura da coluna para conter exatamente a informação que eu tenho. Tá? Bom, mas voltando, né, o que a gente estava vendo, a gente tinha inserido o número 1,5, né, e o número 1,5 interpretado como uma data, né, ele vai ser o dia 1, né, porque é o número 1, tá, 1 de 1 de 1900, por ser o número 1, tá certo? E por ser meio é às 12 horas. Se eu pedir para ele representar no formato de hora, ele vai mostrar apenas o horário. Se eu pedir para ele representar no formato de data, ele vai apresentar 1 de 1 de 1900. Prosseguindo, eu posso pedir para ele apresentar esse número 1,5 na forma de percentagem. Né? Bom, 1,5 é a mesma coisa que 150%. Né? 1,5 é 150 dividido por 100. Né? O símbolo de porcento é simplesmente divide esse número por 100. Né? Então, se eu colocar aqui na forma de percentagem, tá? Eu tenho 150%. Né? Eu posso apresentar também esse número, tá? Na forma de fração. O Excel permite que se faça isso, embora ele armazene o número, né, na forma de um número decimal, ele interprete na forma de um número decimal, mais precisamente, ele consegue converter os números para fração. Né? E quando eu faço isso, né, o que ele faz? Isso daqui é 1 inteiro e meio. Né? Essa forma de fração, por vezes, é conveniente na hora de apresentar resultados, né? Mas não é a forma mais conveniente na hora de trabalhar com os números, mas de qualquer maneira eu tenho essa opção. Eu tenho uma outra opção que pode ser muito útil, que é inserir os números no formato científico. Eu vou clicar aqui e olha o que está aparecendo. 1,5 e mais 00. O que significa isso? Ele fala o seguinte: nessa célula está armazenado um número que corresponde ao produto de 1,5 vezes 10 elevado a zero. Isso daqui é chamada notação científica, né? E nessa notação eu pego um número e multiplico por uma potência de 10. Essa notação é muito boa quando eu quero representar números muito grandes ou muito pequenos. Se não é o caso, né, essa notação não é a melhor possível. Bom, finalmente eu posso apresentar também na forma de texto. De fato, eu estou formatando ele como eu formato um texto, alinhei à esquerda, tá? Mas eu continuo interpretando esse número como um número. Tá? Então vamos voltar aqui para a nossa formatação geral, tá? Que é a que a gente entrou inicialmente. Bom, uma coisa que eu posso, que o Excel faz é o seguinte: dependendo da forma como que você insere a informação numérica, o Excel vai interpretar que você quer um tipo especial de formatação. Tá? Da forma como a gente insere a maioria dos números, ele vai interpretar que eu quero que esse número seja um número com uma formatação geral. Porém, se eu insiro um número muito grande, vamos imaginar que eu insiro aqui 123 e um monte de zeros. Tá? O Excel vai falar o seguinte: esse número é muito grande, é mais conveniente representá-lo na notação científica. Então o que ele fez aqui? Isso daqui é aproximadamente 1,2 vezes 10 elevado a mais 33. A gente viu que é 1,23 vezes 10 elevado a mais 33. Né? Mas ele optou por apresentar só 2 dígitos representativos desse número. Né? Ok? Mas o número que está inserido lá é o que a gente havia inserido. Então, como vocês podem ver aqui na barra de fórmulas, por exemplo, o 3 continua. Tá? Mesmo que os dígitos que a gente inseriu não apareçam na célula, o Excel vai usar esses dígitos
para fazer as contas, né? Ok? Bom, se eu inserir agora um número, por exemplo, muito pequeno, tá? Vai acontecer a mesma coisa, né? 0,00013, por exemplo, né? Olha, ele fala, isso daqui é 1,3 vezes 10 elevado a menos 30. Ele fez uma notação mais enxuta, né? A chamada notação científica. Se eu inserir, tá? Um número, né? Na forma que usualmente a gente insere datas, né? Por exemplo, se eu inserir aqui 1 de 3 de 2018, tá? Ele vai interpretar isso aqui como uma data, ele vai interpretar, ele está querendo inserir um número na forma de data, e o número é o número correspondente, né, à data de 1 de 3 de 2018. Tá? Enquanto quando eu dou Enter aqui, ele formatou essa célula aqui como data. Né? O que acontece se eu peço para ele exibir, né, essa célula na forma geral? Ele vai aparecer esse número aqui, 43.160, que para o Excel, a partir do início de 1900, decorreram-se 43.160 dias até 1 de março de 2018. Okay? Bom, vamos voltar aqui para a forma como que aqui a gente inseriu o número, que a gente inseriu na forma de data, né? Data abreviada. Né? Ok, e finalmente, o Excel também entende o símbolo de percentual. Então, se eu insiro 5%, tá? O Excel ele vai interpretar que eu quero inserir de fato o número 0,05, 5 centésimos, tá? Mas exibi-lo na forma percentual. Então está aqui, 5%. Né? Se eu pedir para ele representar isso aqui na forma geral, ele vai apresentar 0,05. Se eu pedir para ele apresentar isso daqui na forma de um percentual, tá? Ele vai apresentar na forma 5, né? Tá certo? 5%. Aqui ele colocou duas casas decimais, tá? Isso é uma coisa que talvez vocês queiram fazer com muita frequência, controlar o número de casas decimais do número. Vocês podem usar esses dois botõezinhos aqui no grupo números, né, da aba da faixa de opções página inicial, tá certo? Essa célula mais à direita diminui as casas decimais, tá? E a célula um pouquinho à esquerda, logo à esquerda, aumenta as casas decimais, né? Esse íconezinho aqui diminui casas decimais, aumenta casas decimais, vocês escolhem quantas casas decimais vocês querem mostrar de um número. Eu disse finalmente, mas eu queria ainda falar de uma outra possível, né, inserção de dados em que a formatação é adivinhada automaticamente pelo Excel, que é quando eu entro dados na forma de valores. Né? Então, se eu entro o símbolo da moeda corrente, né, no nosso caso o símbolo do real, seguido de um número qualquer, por exemplo 2,33, tá? Olha só, o Excel ele alinhou isso daqui à direita, né? Tá certo? Eu quero que ele exiba duas casas decimais, R$ 2,33. Ele está interpretando esse número como um número, mas ele está exibindo na forma de moeda, como vocês podem ver aqui, quando na caixa de formato de números, onde aparece moeda, né? Eu estou interpretando esse número como uma moeda, tá? Eu posso transformar esse número em uma data, né? Por exemplo, data abreviada, tá? É o dia 2 de 1 de 1900 às 7 horas 55 minutos e 12 segundos, né? Que é o 0,33 das 24 horas, tá, ok? Então essas são as várias formas que a gente tem de inserir valores no Excel, tá? Lembrem-se sempre, tá? Eu tenho três tipos de valores apenas, né? Texto, número e valores lógicos, tá? Porém, né, os números podem ser exibidos, né, formatados de formas com formatos bem diferentes, né? Percentuais, datas, horas, né? Frações, né? Mas eles são sempre interpretados da mesma maneira, tá? É o mesmo tipo de dados para o Excel e ele vai trabalhar com esse mesmo tipo de dados sempre da mesma maneira. Bem, vamos ver agora como nós podemos trabalhar com os dados no Excel, né? Como que a gente pode fazer alguma coisa de útil com os dados no Excel, tá? Então, para fazer isso, primeiro vamos limpar a nossa planilha, tá? Então, eu quero limpar, tanto apagar os dados quanto as formatações das células, tá? Para evitar que apareça um número na forma percentual, onde eu não queira, por exemplo, nessa célula, um número na forma de data, quando eu queria que ele fosse outro número, né? Por exemplo, só para vocês verem, se eu tiver aqui sobre essa célula D7 e apertar a tecla
delete, né, ele vai apagar essa célula, mas se eu insiro um número aqui, tá, e dou enter, tá, ele interpreta, ele formata esse número como data, porque essa célula já havia sido formatada com um tipo de número data, né? Então, para apagar toda essa informação, tá, e para apagar toda a informação de toda a planilha, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou nessa cantinho, né, à esquerda aqui da minha planilha, tá, à direita da linha de rótulos de coluna e acima da coluna de rótulos de linha, eu dou um clique aqui e o Excel seleciona toda a minha planilha, né? E eu vou querer apagar todas as informações dessa planilha, inclusive formatação. Eu venho aqui na faixa página inicial, tá? E vocês podem ver aqui mais à direita, né? Eu tenho um grupo de comandos de edição e eu tenho aqui um botãozinho limpar. Eu clico nesse limpar e vou falar limpar tudo. Eu podia limpar só formatos, limpar conteúdo, né? Mas vou limpar tudo, formato e conteúdo, tá? Para eu voltar a ter uma planilha, né, parecida com a nossa planilha inicial, tá, ok? Bom, imagine que tem um professor, né, por exemplo eu, né, ou um professor qualquer, ele esteja querendo organizar, tá, as notas das provas dos alunos, tá, numa planilha do Excel, tá? Então o que ele pode fazer é montar uma tabela, tá? A primeira coluna dessa tabela vai conter o nome das pessoas, tá? A segunda coluna o nome, a nota da primeira prova, e a terceira coluna a nota da segunda prova, tá? Então eu tenho aqui prova 1, prova 2 e a quarta coluna possivelmente a média das duas provas, tá? Vamos imaginar que os nomes sejam Ana, tá? E ela tirou 7 na primeira prova e 5,7 na segunda prova, tá? A média a gente vai ver daqui a pouco. Bom, eu fiz uma coisa para inserir esses dados da Ana. Eu fui inserindo os dados. Deixa eu começar novamente, tá? Só para dizer como que eu inseri esses dados, tá? Antes de fazer isso, eu fiz uma coisa que vocês não devem ter entendido o que foi, né? O que eu fiz? Eu cliquei sobre Ana, sobre a célula B2, mantive o botão esquerdo do mouse segurado, tá, né, apertado, né, pressionado, e arrastei o mouse para a direita. Quando eu faço isso, eu vou selecionar 3 células, tá? Essas células selecionadas são chamadas de um intervalo de células, né? Quando eu seleciono 3 células, é interessante que o Excel ele fornece algumas informações sobre essas 3 células, né, aqui na barra de informações. Olha só, um pouquinho mais à direita, né? Ele já calculou a média entre 7 e 5,7 é 6,35. Eu tenho 3 células, tá certo? E a soma dos dois números que estão nessas células é 12,7, tá? Só curiosidade. O mais importante aqui é que eu fiz essa seleção simplesmente para apagar essas células e iniciar novamente o meu processo, né? Bom, o que eu fiz? Eu digitei o nome Ana, apertei a tecla Tab. Digitei a nota da primeira prova da Ana, 7, apertei Tab. Digitei a nota da segunda prova da Ana, 5,3. Agora eu quero ir para baixo, né, e embaixo do nome da Ana. Tá? Se eu clicar a tecla Enter, né, o Excel ele vai fazer com que eu me desloque para baixo, tá? Abaixo da primeira célula, né, a partir da qual eu comecei a teclar uma sequência de tabs, né? Então, se eu fizer isso, eu vou poder poupar um pouquinho de espaço para o preenchimento dessas células, tá? Então, vamos supor que a segunda aluna seja Beatriz, tá? Ela tirou 4 na primeira prova e 9 na segunda, tá? Agora eu vou dar Enter, né? Terceiro aluno foi o Bruno, tá? Ele tirou 7 na primeira prova e 2 na segunda prova, tá? Enter. O terceiro aluno, a terceira aluna foi a Carolina. Carolina, né? Ela tirou, digamos, 9 na primeira prova, 10 na segunda, tá? Depois eu tive, digamos, o Dirceu, tá? Ele tirou 8 na primeira prova, 7 na segunda prova e assim por diante. Tá bom de nomes por aqui, né? Tá ok? Bom, o que eu quero fazer é calcular as médias dos alunos, né? Para fazer isso, eu vou usar uma fórmula, tá? Como é que eu insiro uma fórmula no Excel? Toda a fórmula do Excel tem que começar
com um símbolo, né, que pode ser ou o símbolo de igual. Quando eu dou um igual, eu estou informando, o Excel, eu estou começando uma fórmula aqui, tá? Essa daqui é a convenção mais usual, tá? Mas vocês podem começar também uma fórmula, tá? Ao invés do igual, eu pressionei a tecla ESC, tá? Para falar, Excel, esquece, eu não estou querendo entrar aquilo que eu estava entrando, né? Eu posso começar só para cancelar uma entrada de dados, né, no meio do caminho. Mas ao invés, então, eu posso começar uma fórmula com símbolo de igual, eu posso começar ela com símbolo de mais, tá? E eu posso começar ela com símbolo de menos, tá? Eu vou começar ela com símbolo de igual, tá? Como é que eu escrevo uma fórmula do Excel? Como eu escrevo uma fórmula correntemente, tá? Então vamos imaginar que eu queira calcular a média entre 7 e 5,3. Vou inserir inicialmente, vou calcular essa média inicialmente de uma maneira que vocês nunca devem fazer no Excel. Tá? Eu já explico o porquê. Tá? Mas eu poderia simplesmente escrever, Excel, eu quero que você some 7 com 5,3, tá? E divida isso aqui por 2. Tá? Divida por 2. Tá? Então notem, né? O símbolo de mais para somar, tá? Eu agrupei 7 e 5,3 entre parênteses para dizer que antes de dividir você soma 7 mais 5,3. Usei a barrinha para simbolizar uma divisão, tá? E dividir por 2. Tá? Se eu fizer isso, ele vai calcular a média. Se eu der Enter aqui, vai aparecer essa média. Mas qual que é o problema se eu fizer isso, né? O problema se eu fizer isso... Bom, eu tenho dois problemas se eu fizer isso, né? Primeiro, se eu fizer isso, eu vou ter que entrar manualmente as fórmulas para todos os alunos, que vai me dar mais trabalho. E o segundo problema é o seguinte, a Ana pode entrar com recurso e falar, olha, eu acho que você corrigiu errado a prova, né? E daí eu for ver lá a prova, puxa vida, eu corrigi errado mesmo, né? Era para eu somar 5 e 3, eu separei o 5 e o 3 por uma vírgula. Então eu ajusto aqui 8, né? E quando eu ajusto o 8 aqui, né, o que era 5,3 eu transformei em 8, né? Eu simplesmente vi aqui na célula que tinha 5,3, selecionei essa célula, digitei 8 e dei Enter, né? Tá certo? A média não foi corrigida. Por quê? Porque a média foi calculada com base em 5,3. Né? Tá? Então eu vou editar essa fórmula, eu poderia editar essa fórmula. Como que eu edito essa fórmula? Eu posso ir direto para a barra de fórmulas e corrigir, né? Trocar o 5,3 por 8, tá? Tá? Mas tá, se eu der o Enter, ele vai corrigir isso aqui, tá? Eu quero mostrar outra forma de digitar essa fórmula, eu vou dar um ESC para ele não fazer essa correção ainda. Eu posso vir sobre a célula que eu quero editar, dar um clique duplo, tá? Vocês podem ver que o cursor de texto está aparecendo agora na célula, tá? Escrever 8, tá? Vou dar um ESC só para mostrar, para desfazer essa correção, só para mostrar uma última opção, tá? E uma opção é teclar F2, tá? E fazer a correção que eu quero. Só que eu não fiz a correção que eu quero, tá? F2, colocar o 8 no lugar do 5,3, tá aqui. Né? Mas isso não é bom, né? Por que não é bom? Eu gostaria que essa correção no cálculo da média fosse automática, né? Para fazer isso, tá? Eu vou reinserir a fórmula, tá? Eu vou dar um sinal de igual, começar uma nova fórmula. Eu falar para o Excel o seguinte, olha, eu quero que você pegue o conteúdo da célula C3, eu vou escrever aqui C3, e quando eu escrevo um endereço, o Excel vai interpretar que eu quero o conteúdo dessa célula. Veja, quando eu escrevi esse endereço, ele já selecionou a célula C3. Some a esse conteúdo o conteúdo da célula D3, então vou escrever D3 aqui, né? Ele está ressaltando as células que estão contempladas nessa fórmula, né? E divida por 2. Tá? 7,5. Agora, se eu mudo uma das notas, ele recalcula automaticamente a média da nossa aluna, ok? Então, eu deixei mais automatizado, isso é bem legal, né? Ok? Bom, eu queria que o Excel fizesse a mesma coisa nas células de baixo, né? Então, veja só o que vai acontecer se eu copiar essa célula para baixo, né? O que vinha a ser copiar uma célula? Bom, pegar a informação dessa célula e repetir essa informação em outras células, tá? Eu tenho diversas maneiras de copiar uma célula, né? Uma maneira mais fácil de lembrar é ver que na página inicial eu tenho um grupo de ferramentas que é a área de transferência, né? E nesse grupo de ferramentas eu tenho uma opção copiar, né? Cliquei em copiar. Olha só, quando eu cliquei em copiar, a célula ativa ela começa a ficar com esses
tracejadinho aqui, circulando em torno dela, né? Indicando que essa célula aqui foi copiada, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar as células para as quais eu quero que o conteúdo dessa célula seja copiado. Então eu vou selecionar, vou clicar com o mouse, botão direito, na célula E4 e manter o mouse pressionado enquanto arrasto, né, o mouse até a célula E7. Eu solto o mouse, tá? E agora eu dou um Enter. Quando eu faço isso, ele copia as células. Mas ele copiou de uma maneira inteligente, olha só. A fórmula da primeira célula, eu vou apertar a tecla F2 para a fórmula aparecer maior aqui, dizia o seguinte, ó, pega a célula C3, soma com a D3 e divide por 2. Né? Qual que é a fórmula que eu tenho na célula imediatamente abaixo, na célula E4, né? Vou apertar F2 de novo. Ele pega a célula C4, soma com a D4 e divide por 2. Como o Excel adivinhou que eu queria que ele pegasse a célula C4 mais a D4, né? Quando eu copiei uma fórmula, né? Que é a fórmula da célula lá em cima, tá? Que dizia para pegar a célula D3 mais a C3, né? Na verdade, o Excel ele trabalha com referências relativas ou absolutas conforme o jeito que eu entro a fórmula. Né? E quando eu entro em uma fórmula, tá? O endereço da célula, pura e simplesmente, né? Como ele aparece na caixa de nomes, tá? O que vai acontecer é isso aqui, aparece esse endereço, ele é interpretado como um endereço relativo. Né? O Excel vai falar o seguinte, ele disse C3 quando inserir uma fórmula na célula E3, tá? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, a célula C3, colocando de outra maneira, ele vai interpretar então o seguinte, a célula C3 é uma célula que está na mesma linha que a célula E3 e está duas colunas à esquerda. O Excel vai falar o seguinte, quando eu copiar essa fórmula para qualquer outra célula, tá? No lugar que está C3, eu vou pegar o endereço da célula que está na mesma linha dessa outra célula qualquer e duas colunas à esquerda. Então, quando eu copiei essa célula, eu vou copiar essa célula novamente apenas para a célula E4, tá? Quando eu copiar essa célula para a célula E4, então vou copiar essa célula, né? Eu venho aqui na área de transferência, pressiono copiar, tá certo? Ou uma forma mais rápida de fazer isso, apertar a tecla Ctrl simultaneamente com a tecla C, tá? Ele copiou essa célula. Quando eu vou colar essa célula na célula E4, o Excel vai falar o seguinte, olha, na fórmula original tinha uma célula C3, mas essa célula C3 era a célula na mesma linha que a célula E3 e duas colunas à esquerda. Como ele está querendo copiar essa célula para a célula E4, eu vou colocar no lugar de C3, eu vou fazer a referência a uma célula que está na mesma linha que a célula E4 e duas colunas à esquerda, ou seja, a célula C4. E quando eu faço isso, ele faz essa correção automaticamente. Pois bem, essa forma que o Excel tem de tratar as células em uma fórmula como posições relativas, muitas vezes é útil, bem conveniente, mas às vezes pode ser não tão conveniente assim. Imagine que o nosso professor ele não quisesse dar peso 1 e 1 para as duas provas, mas estivesse estudando, né, dar pesos diferentes para essas duas provas. Então ele viria aqui na planilha dele, né, e ele colocaria aqui uma linha no qual ele falaria dos pesos das provas, tá? E digamos que inicialmente ele estivesse pensando em dar o peso 1 para a prova 1 e peso 2 para a prova 2. Né? Ele vai refazer essa fórmula, a fórmula das médias, né, dizendo o seguinte, então eu quero que você pegue a célula C3, tá? Deixa eu já aproveitar e já dar mais uma dica para vocês, né? Eu havia escrito aqui o C3, né, para dizer que eu queria que ele fizesse referência à célula C3, tá? Deixa eu apagar isso, eu vou dar a célula backspace para corrigir minha fórmula, tá? Ao invés de escrever a célula que eu quero que o Excel selecione, eu posso apontar para essa célula com o mouse e clicar nela. Quando eu estou inserindo uma fórmula e clico sobre outra célula, o Excel vai falar, ele quer que essa célula aqui apareça na fórmula, né? Então eu coloquei aqui, ó, cliquei sobre C3, apareceu C3 na fórmula, ok? Mas, tá? E eu vou querer que apareça também
o D3, né? Eu poderia clicar novamente nessa forma, no D3, ou uma outra alternativa ainda seria usar as teclas de direção. Se eu usar a tecla de direção para a esquerda, ele também seleciona, né, como parte da fórmula, a célula D3. Tá? Vou fechar o parênteses. Tá? Ah, mas eu não quero fazer isso, né? Vamos lá. Eu quero fazer uma fórmula com os pesos ponderados. Então eu quero C3 vezes. Bom, eu não tenho um símbolo de vezes propriamente dito, né, no meu teclado. O Excel trata como operador de multiplicação, tá? O asterisco. Então eu aperto um asterisco, vai ser interpretado como um vezes o peso da primeira prova. Tá? Vou pegar a tecla de direção e andar, né, até aqui a célula C9, onde está o peso que eu quero atribuir à primeira prova, mais vou pegar a nota da segunda prova, que está na célula D3, vezes o peso da segunda prova, que está na célula D9, tá? Fecho parênteses, e vou dividir pela soma dos pesos, né? E sobre, tá, o conteúdo da célula C9 mais o conteúdo da célula D9. Fiz isso, ele vai calcular uma média ponderada. Peso 1 para a primeira prova, peso 2 para a segunda prova. Se eu der Enter aqui, tá, vai aparecer a nota da Ana. O que vai acontecer agora se eu copiar essa célula para as outras células? Então, vou copiar, dar um Ctrl C, selecionar as outras células e dar o Enter. Vai dar um problema, tá? Olha só, ele apontou aqui, ele reclamou, né? Esse símbolo aqui, o que ele está mostrando é uma mensagem de erro. E essa mensagem está dizendo o seguinte: você tentou dividir por zero. E eu não sei dividir por zero, porque, né, vocês sabem, não existe definição para divisão por zero. Qual que foi o problema? Quando o Excel ele pegou, copiou da célula E3 para a célula E4, tá? Vamos apagar as outras células, então vou selecionar as outras células, simplesmente apertar Delete para não ficar elas aparecendo, né? O Excel falou o seguinte: olha, na célula E3, na fórmula da célula E3, ela fazia referência a uma célula C9. Né? A célula C9 ela está 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas abaixo da célula E3, né? E 2 colunas à esquerda. Né? Então, quando eu copiar isso para a célula E3, tá? Perdão, E4, eu vou pegar onde aparecia na célula E3 o endereço C9, vai aparecer o endereço que está 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas abaixo da célula E4 e 2 colunas à esquerda, ou seja, a célula C10. Ele transformou aqui, ele também usou, tá, para calcular as células de peso, os valores relativos, né? Só que os valores relativos, ou seja, ele está considerando como pesos das provas da Beatriz os valores que estão na célula C10 e D10. Essas células estão vazias, ele considera que elas têm valor zero. E então eu vou ter 4 vezes zero mais 9 vezes zero dividido por zero, que é uma coisa indefinida. Ele fez errado. Eu não queria que ele usasse posições relativas quando copiou da célula E3 para a célula E4. Eu não queria que ele tratasse, né, o que aparece aqui na célula E3, né, como C9 e como D9, como tendo posição relativa. Para forçar o Excel a não tratar essas células como tendo posição relativa, o que eu faço é o seguinte: quando eu coloco vamos entrar de novo a fórmula, eu acho que é a melhor forma de fazer isso, tá? Eu vou reinserir essa fórmula, tá? Eu vou dar igual, tá? A célula C3. A célula C3 eu quero que ele trate como posição relativa, porque eu quero que ele ajuste, né? A cada linha, a linha das provas também, né? Então a célula C3 vezes o peso da prova 1. O peso da prova 1 eu não quero que ele trate relativamente. Tá? Para fazer isso, eu vou teclar aqui a tecla F4. Tá? Quando eu teclo a tecla F4, o que acontece? Ele põe um cifrão do lado do C e um cifrão do lado do 9. Né? Esse cifrão aqui está falando o seguinte: não trate a informação que está à sua direita como informação relativa. Então o cifrão do lado do C diz o seguinte: não trate a coluna como informação, a coluna C
como informação relativa, e o cifrão do lado do 9 indica não trate a linha 9 como informação relativa aqui. Quando você copiar essa célula para qualquer outro lugar, tá? Mantenha coluna C e linha 9 aqui. Se eu quisesse que ele mantivesse apenas a linha, tá? Eu poderia teclar o F4 mais uma vez e o cifrão apareceria apenas à esquerda do 9. Né? Se eu quisesse que ele mantivesse apenas a coluna, F4 mais uma vez, o cifrão aparece apenas à esquerda do C. Tá? Se eu quisesse eliminar, né, esses cifrões, aperto F4 mais uma vez, C9 voltou a ter uma posição relativa. Tá? Bom, de fato, aqui eu preciso apenas fixar a linha, né? Então eu vou deixar apenas com a linha fixa, apenas um cifrão do lado do 9. Tá? Eu fiz isso apertando a tecla F4, mas eu poderia fazer isso também. Vamos fazer agora para calcular, dar o peso para a segunda nota, né? Eu vou selecionar aqui célula D3 vezes, tá? A célula D9, mas eu quero que ele fixe o 9. Tá? Eu vou digitar D9. Ó. D, como eu quero que ele fixe o 9, eu digito um cifrão e 9, tá? Ele vai interpretar da mesma maneira. Tá? A linha 9 está travada. Quando você copiar essa célula para outras linhas, não altere o valor da linha 9, né? Quando precedida desse cifrão. Tá? E vou pedir para ele dividir, né, pela soma dos dois pesos. Né? Então, célula C9, tá? Mais trava a linha 9, tá? Mais célula D9, tá? Com a linha 9 travada. Fecho parênteses e dou Enter. Tá? Agora, o que acontece quando eu copio essa célula para a célula de baixo? Tá? Agora sim, ele calcula a fórmula adequadamente. Olha aqui, na célula de baixo, onde aparecia C9, continua aparecendo C9, onde aparecia D9, continua aparecendo D9. Tá? Então isso aqui vai ser uma coisa que a gente usa bastante também, né? Usar posições relativas ou posições fixas. Né? Para fixar uma coluna, eu coloco um cifrão antes da letra da coluna. Para fixar uma linha, eu coloco um cifrão antes do número da linha. Tá? Então vamos copiar essa fórmula, né, aqui para as outras células, né, e pronto, eu tenho a média de todos os alunos. Né. Se eu quiser que essa média seja exibida com apenas uma casa decimal depois da vírgula, né, eu posso vir aqui, né, na faixa de opções, né, grupo de número, e eu regulo aqui as casas decimais usando, né, as teclinhas aqui de definição das casas decimais, ok? Muito bem, então nós vimos o básico aqui de inserir fórmulas, né? Deixa eu colocar aqui na própria planilha do Excel, tá, algumas observações, né? A primeira, quais são os operadores, né, aritméticos, né? Então, os operadores que a gente vai usar para fazer contas com os números, né? Então eu tenho o mais, tá? Para que ele mostre isso daqui como um símbolo, eu vou começar com uma aspa simples ou um apóstrofo. O símbolo de mais, né, é o operador de soma, né? Tá certo? O símbolo de menos, também preciso começar com um apóstrofo para que ele não acredite que eu esteja começando uma fórmula, é o operador de subtração. Né? O símbolo o asterisco, né, é o operador de multiplicação. A barrinha, a nossa barra. Vou começar com... veja, quando eu dou a barra aqui, ele vai fazer um atalho para eu selecionar as barras de comando, as faixas de opções. Né? Isso daqui é uma herança do Lotus 1, 2, 3 também. Né? No Lotus 1, 2, 3, quando eu queria dar um comando, eu começava com essa barrinha. Então, para informar para o Excel que eu quero entrar um texto, eu dou uma aspa simples, agora a barrinha, tá? E a barrinha é o símbolo de divisão. Okay? Finalmente, eu posso fazer, tá, um operador de exponenciação. O operador de exponenciação é o acento circunflexo. Tá? No meu teclado, que está programado para inserir dados em português, eu dou um circunflexo espaço para aparecer o circunflexo. Isso daqui é exponenciação. Tá? Vamos fazer exemplos, né, desses operadores. Tá? Então, aqui exemplos.
Então, quando eu entro uma fórmula 1 mais 1, tá? Vai aparecer 2, né? Tá certo? Quando eu entro uma fórmula 1 menos 3, vai aparecer menos 2, né? Quando eu entro numa fórmula 9 vezes 8, vai aparecer 72, né? Enfim, se eu entrar 18, uma fórmula 18 dividido por 3, aparece 6, tá certo? E finalmente 4 elevado a 3, né? 4 ao cubo, vai aparecer, só que eu preciso colocar o igual na frente para ele saber que é uma fórmula. 4 chapéu cubo, vai aparecer 64, que é 4 elevado ao cubo. Tá? Então esses são os nossos operadores aritméticos, né? Como eles aparecem aqui. Tá? Bem, eu tenho um operador de texto. Tá? O único operador de texto que o Excel tem, tá? É o símbolo do E comercial, tá certo? E o que ele faz? Ele concatena textos, tá? Então vou dar um exemplo aqui, né? Exemplo. Imagine que eu tenha dois textos, tá? Se eu quero entrar um texto em uma fórmula, tá? Eu informo ele com aspas duplas, entre aspas duplas, né? Então vamos imaginar que eu tenha aqui um texto que seja para vocês terem uma ideia. Vamos imaginar que eu quisesse escrever um relatório dizendo que a média de um aluno tinha sido igual a um determinado valor. Então eu comecei, e eu estou dizendo, isso aqui é uma fórmula, começa com o texto média, tá? Espaço, o símbolo de igual, espaço e fecha esse texto. E eu quero concatenar esse texto com outro texto. O que eu quero? Eu quero a média, digamos, da Ana. Tá? Então eu vou selecionar aqui a célula C3. Bem, a célula C3 de fato é uma célula numérica, né? Mas quando o Excel vê essa célula aparecendo em uma expressão que requer um texto, ele converte o número em texto automaticamente. Então quando eu dou Enter aqui, tá? Ele aparece a média igual a 9. Né? Ok? A gente depois, não nessa aula, a gente pode ver que eu posso forçar ele a formatar esse texto com uma casa depois da vírgula e não com a formatação que ele fez aqui como um número inteiro. Né? Mas aqui é apenas para exibir em que contextos, né, eu posso querer usar esse operador de concatenação de textos. Tá? É menos usual. Os operadores que a gente vai usar com maior frequência são os operadores aritméticos. Tá? Mas nós temos um outro conjunto de operadores que também vão ser úteis para a gente, que são os operadores de comparação. Tá? Um operador de comparação, ele compara, ele parte de dois números e vai gerar um valor lógico, né? Ele vai retornar um valor lógico. Tá? E os operadores de comparação, tá? Eles são o operador igual, tá? De igualdade, né? O operador maior, de maior mesmo, né? O operador menor, tá? O operador maior ou igual, o operador menor ou igual, tá? E o operador diferente, né? Que é um símbolo de maior seguido de menor seguido de um símbolo de maior, né? Ou alternativamente um de maior seguido de um de menor. Tá? Então isso aqui testa igualdade, né? Testa se primeiro número eu vou colocar aqui testa se é maior, tá? Eu já explico, tá? Aqui testa se é menor, né? O próximo testa se é maior ou igual. O próximo testa se é menor ou igual. Né? E o final testa se é diferente. Né? Okay? Então, por exemplo, aqui, olha só, vamos imaginar que eu queira testar se, eu vou dar dois exemplos aqui, tá? Então, vou fazer duas colunas de exemplos. Tá? Vamos imaginar que eu queira testar se a nota da Ana foi igual a 9, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu começo uma fórmula, toda fórmula começa com símbolo de igual, tá? Aqui indicando, aqui não é o operador de teste de igualdade, aqui é o início de uma fórmula, tá?
e eu vou pegar a célula da Ana, né, da média da Ana, e vou escrever novamente igual a 10. Então eu estou pedindo para ela testar se a média da Ana foi igual a 9, né, não igual a 10, perdão, tá certo? E dou Enter, né? O que, que ele vai fazer? Ele vai dizer verdadeiro, a média da Ana é igual a 9, né? Agora imagine que eu queira testar se a média da Beatriz é igual a 9, né? Bom, a média da Beatriz, então eu faço a média da Beatriz, a célula E4 é igual a 9, e ele vai retornar falso, por quê? Porque a nota da Beatriz não é igual a 9, né? Ok? Vamos agora imaginar que eu queira testar se um aluno foi aprovado ou não, né? Então eu posso testar se a nota desse aluno ou dessa aluna foi maior do que 5. Então eu começo, é uma fórmula, começo com o símbolo de igual, vou colocar a nota, digamos, da Carolina, né? E pergunto se isso aqui é maior do que 5. Né? E ele vai retornar verdadeiro, porque 9,7 é maior do que 5. Se eu quiser fazer o mesmo teste com a nota do Bruno, eu pergunto se a nota do Bruno, né, E5, é maior do que 5, né? E do Enter ele vai retornar falso, simplesmente porque a nota do Bruno não é maior do que 5. Né? Vamos imaginar agora que eu queira testar se a nota do Bruno é menor do que 3, caso em qual ele não ficaria, né, de reaval. Então eu vou pegar aqui a nota do Bruno, né, é menor do que 3, tá? E ele vai dizer falso, né, ela é maior do que 3. Né? Vamos imaginar agora se eu queira testar se a Beatriz conseguiu uma nota, ela teve uma nota menor do que 9, né? Tá? Então eu vou, célula E4 menor do que 9, ele vai dar verdadeiro, tá? Na verdade, se eu quero testar se um aluno foi aprovado, eu preciso testar se a nota desse aluno foi maior ou igual a 5. Então vamos lá, eu quero testar se o Disseu tirou nota maior ou igual a 5, né? Por exemplo, né? Então eu testo se E7 é maior ou igual a 5, ele vai dizer que verdadeiro, né? Se eu quiser testar se o Bruno tirou nota maior ou igual a 5, né? Eu pego a célula E5 maior ou igual a 5, ele vai dar falso, por exemplo, né? Eu posso testar se o aluno foi reprovado, né? Então eu posso testar se o Disseu foi reprovado. Então eu pego se 7,3 é menor ou igual. Não, se ele foi reprovado, não, né? Eu posso querer testar se ele pode fazer. Vamos pensar, não consigo nenhum teste muito inteligente aqui, mas eu posso querer testar se a nota de um aluno é menor ou igual a 7. Então, igual a, eu seleciono a nota de um aluno qualquer, por exemplo, da Beatriz, coloco menor ou igual a 7, e ele vai dizer falso, né? A Beatriz teve uma nota maior do que 7, né? Mas se eu quiser testar se a nota do Bruno é menor ou igual a 7, né? Eu coloco E5 menor ou igual a 7, né? E ele vai dar verdadeiro, né? E eu posso testar se uma nota é diferente da outra, né? Ou se um valor é diferente do outro usando esse símbolo aqui. Então, se eu quiser saber se, por exemplo, a Beatriz, né, teve nota diferente do Dirceu, tá? Eu dou aqui, né? E ele vai dizer falso, né? De fato, a Beatriz e o Disseu ficaram com média 7,3, né? Mas se eu quiser testar se a nota da Beatriz é diferente da nota do Bruno, né? Ele vai dizer verdadeiro, porque a nota da Beatriz é diferente da nota do Bruno, né? Então esses são os operadores de comparação, tá? A gente vai usar esses operadores de comparação para fazer testes, né? E usando algumas funções que são úteis para a gente. Eu já vou falar das funções agora, né? Então veja, nós temos então 3 tipos de operador, tá? De longe, os operadores que a gente vai usar com maior intensidade são os operadores aritméticos, tá? A notação deles é relativamente intuitiva, né? Para fazer soma eu uso o símbolo de mais, para fazer subtração o símbolo de menos. Para multiplicar, bom, eu não tenho símbolo de multiplicação no teclado, a gente usa o asterisco. Para dividir, a gente usa a barra de divisão. E para elevar um número ao outro, eu uso, né, um acento circunflexo, o símbolo de exponenciação. Um operador que a gente vai usar com muito menor frequência, e de fato, na maioria das aplicações vocês não vão precisar dele, apenas para
ter resultados bonitinhos, a gente usa, é a operação de concatenação de textos, tá? E os operadores lógicos a gente vai usar se a gente quiser fazer testes, né? Para gerar resultados condicionados a testes, tá? Esses são os principais operadores. Agora, eu vou introduzir uma outra coisa que é muito útil em fórmulas, né? São as chamadas funções, né? Muitas vezes eu quero fazer algumas contas que ou são muito trabalhosas ou eu não consigo expressar essas contas usando os operadores aritméticos, tá? Deixa eu dar um exemplo que seria trabalhoso, tá? Imagine que eu queira calcular a média da turma como um todo, tá? Então eu vou criar aqui, tá? Uma última linha aqui em que eu tenho a média das notas dos alunos. Eu posso calcular a média da prova 1, a média da prova 2 e a média da prova 3. Tá? Se eu for fazer isso usando os operadores aritméticos, o que eu vou fazer? Eu vou ter que somar, né, o valor de todas as células em cada uma das colunas. Então eu vou pegar aqui C3, né, a nota da Ana na prova 1, mais C4, a nota da Beatriz na prova 1, mais C5, que é a nota do Bruno na prova 1, mais C6, que é a nota da Carolina na prova 1, mais C7, que é a nota do Disseu na prova 1, e dividir pelo número de notas, né, que são 5, né, ok? Dividir por 5. Eu tenho aqui a média, tá? Eu posso copiar essa célula para o lado, né, e tenho as médias calculadas. Bom, qual que é o ruim desse procedimento, né? Primeiro, tá, eu vou ter que entrar célula por célula, né, o que eu quero calcular, os valores pelos quais eu quero calcular a média. E o segundo é que eu vou ter que contar o número de linhas, né, o número de alunos. Isso quer dizer que se eu inserir um novo aluno aqui, essa minha fórmula aqui, ela ficou já prejudicada. Se eu errar a contagem do número de linhas, essa média também vai ficar prejudicada, né? Então, o que a gente tem são funções que fazem esse trabalho para a gente e facilitam a nossa vida, tá? No Excel, eu tenho uma função chamada função média, tá? Como que eu uso essa função? Eu começo uma fórmula e escrevo a palavra média, né? Olha só, quando eu escrevi a média, tá? A palavra média, apareceu aqui um menu de opções, né? Para eu selecionar. Eu tenho efetivamente aqui média, eu posso selecionar média geométrica, média harmônica, média interna, enfim, uma série de médias aqui. Eu quero a média simples, né? A média simplesmente a média aritmética, que é simplesmente usa-se o termo média, tá? Então eu vou dar Enter, né, que ele vai selecionar essa função média, né? Veja o que acontece. Ou eu dei Enter, apareceu essa telinha aqui, né? Eu vou voltar aqui e escrever novamente média, tá? Sem dar Enter e só abrir parênteses. A mesma coisa, o que acontece, ele fala o seguinte: olha, aqui você tem que inserir uma lista de números, né? Então eu poderia inserir a lista das células, né? C3, C4 e assim por diante. Mas eu posso colocar como argumento da função média o intervalo de células que tem os valores para os quais eu quero calcular a média. Então o que eu vou fazer? Eu vou pressionar com o meu botão sobre a célula C3, manter, tá, o mouse, botão esquerdo pressionado, e arrastar até a célula C8. Eu selecionei todas as células para as quais eu quero calcular a média. Fecho parênteses e está pronta a minha fórmula, né? Vejam a notação, né? C3, dois pontos, C7, tá? Esse dois pontos aqui pode ser pensado como um operador também. É um operador de intervalo, né? E ele está falando o seguinte: considere as células, tá, contidas no intervalo mais entre a célula C3, mais à esquerda e acima, até a célula C7 como célula mais à direita e abaixo, né? Então ele vai pegar aqui um retângulo de células, nesse caso aqui vai ser um retângulo de células com apenas uma coluna. Eu vou dar Enter, ele vai calcular a média desse intervalo de células. Novamente, quando eu copiar essa fórmula para outras células, tá, ele vai usar, tá, a notação de referência relativa, né, o C3 e o C7 aqui não tem cifrão em lugar algum, então ele está falando, eu continuo informando isso para ele. Considere isso daqui como uma informação relativa. Eu quero o intervalo de células, né, que começa em uma célula que está 1, 2, 3, 4, 5 células acima da célula
na qual a fórmula se encontra, tá certo? E termina com a célula na mesma coluna, tá? Mas apenas uma célula acima da célula na qual a fórmula se encontra. Então, quando eu copio essa fórmula para a direita, tá? Ele vai copiar normalmente essa fórmula e eu orientei os dados de uma maneira um pouco mais conveniente aqui para a gente, né? Ok? Então, as funções são algo que elas vão ser muito úteis para a gente, né? O Excel tem uma infinidade de funções, né? E para ver essa infinidade de funções, tá? Eu posso, por exemplo, selecionar uma célula qualquer em branco e eu vou aqui, né, na barra de fórmula. Vocês podem ver que à esquerda dessa barra tem aqui uma opção de inserir funções. Vamos dar uma clicada nisso aqui e ele mostra, tá, um conjunto de funções, tá? As funções que ele mostra usualmente são as funções usadas mais recentemente, né? Mas eu tenho uma série de funções, de família de funções, tá? Eu posso pedir para ele mostrar todas as funções, tá? E daí vocês vão ver aqui muitas, mas muitas funções mesmo, né? Muitas funções, muito mais funções do que possivelmente você vai usar na vida, né? Ou seja, dependendo da especialização que a gente faça de uso, a gente vai usar um grupo de funções, tá certo? E as funções também são agrupadas, né, em grupos interessantes. Eu tenho as funções financeiras, algumas delas a gente vai usar bastante, né, tá certo? Eu tenho as funções de data e hora, tá? As funções de matemática, trigonometria, estatística, pesquisa e referência e assim por diante. Eu tenho uma grande diversidade de funções. E não vai dar, portanto, né, para eu ilustrar para vocês quais são todas as funções que a gente pode usar aqui, né? O que eu vou fazer é apresentar as funções mais importantes para os nossos propósitos, né? Que basicamente serão um conjunto de funções financeiras e um conjunto de funções estatísticas, além de algumas funções que facilitam a realização de cálculos na própria planilha do Excel. Mas isso eu vou deixar para uma próxima aula, né? Visto que esta aqui já está um pouco extensa. Então é isso e até a próxima.